estamos atravessando. Se você não passa por nenhum desses sintomas, com certeza você conhece alguém que está passando por essa dificuldade. Hoje a Lu vai nos presentear aí, que toda vez que ela vem falar sobre essa questão das emoções, sempre tem um conteúdo muito bacana para nós, tá bom? Então aproveitem. Se quiserem deixar as perguntas, coloquem no chat e depois da apresentação vocês também vão poder fazer perguntas e saber como é que os óleos essenciais podem nos ajudar aí nesse processo, tá bom? Lu, é com você. Obrigada, Deia. Obrigada pela presença de todos. Eu preparei um monte de coisa, mas eu quero começar a minha aula falando que uma das questões emocionais uma das questões que mais abalam o nosso emocional é justamente a nossa vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? É a gente não controlar nada na vida. Hoje eu planejei um roteiro de um jeito. Sempre que eu sou convidada para vir aqui falar para vocês, sempre que a Andréia me dá essa oportunidade, para mim é um momento sempre muito especial. Então eu me preparo muito antes, eu estudo, eu me dedico, eu quero trazer sempre uma coisa diferente. Algumas pessoas aqui já assistiram outras apresentações minhas, então eu sempre procuro trazer alguma coisa, sabe? Uma novidade, uma coisa que realmente faça sentido para a pessoa querer, né? Dar valor e falar, nossa, não, a Lu vai falar, então eu quero. E hoje tudo saiu do contexto, então eu estou aqui, ó, agarradinha no meu Adapt para eu poder estar aqui plena, linda, na frente de vocês, porque inclusive alguém falou de barulho de criança, eu estou com 2 crianças aqui no ambiente comigo, porque não teve outra com quem eu deixar, e são coisas da vida, e bora lá, com ansiedade mesmo, com acelerada mesmo, porque às vezes é isso que nós temos, para o momento. E uma das primeiras coisas que eu acho que a gente tem que considerar é isso, a gente observa e aceita o que está acontecendo na vida, no fluxo que ela está acontecendo. Então, bora lá. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Luciana Fiore, eu sou terapeuta integrativa e sou empresária do Terra. O que é ser uma empresária da Terra? É uma pessoa que constrói um negócio dentro da Doterra. Eu comecei como usuária, né, como consumidora, há 3 anos atrás, consumindo para o uso do meu filho, que ele tinha um problema respiratório bem chatinho e bem assim intenso, ele usava bombinha de asma e tudo, e eu ficava muito incomodada com aquilo, eu queria muito uma coisa natural, que não tivesse, né, que não me pesasse, que cada vez que eu usasse nele, eu sentisse realmente que eu estava oferecendo para ele uma ferramenta de cura e não algo que só fosse paliativo, sabe? Então, quando eu encontrei os óleos essenciais, para mim foi uma alegria. E eu resolvi empreender porque eu realmente quero pessoas com mais saúde física, emocional e financeira. Eu acho que são 3 pilares muito importantes da nossa vida. E esse é o meu porquê. Né? Por isso que eu estou aqui, é por isso, porque eu quero ensinar para as pessoas como fazer isso. Como ter hábitos prósperos para ter uma vida próspera nesses 3 pilares que são tão importantes, né? Na saúde física, na saúde emocional, que é a minha especialidade, e na saúde financeira, que está se tornando aí através dessa escola que eu estou fazendo com a Andréia Panariello e com outros grandes líderes aí dentro da Doterra, que eu tenho aprendido muito. Eu brinco que a Doterra cura a gente em vários aspectos, assim, e esse processo de empreender com a Doterra tem sido muito legal para mim. Mas hoje o nosso tema, nosso ponto, é esses processos que nós temos, né, através aí da depressão, da ansiedade. Eu vou falar mais adiante um pouquinho, diferenciando um pouquinho as duas questões, né? Porém, a primeira coisa que eu quero dizer é que o nosso corpo fala, né? Ele fala através das nossas sensações, as sensações que nos conectam com o que está acontecendo na nossa vida. E é muito importante ouvir quando o corpo fala, pessoal. É claro que eu sei que alguns sintomas incomodam, alguns sintomas são bem chatos. Eu atendo muitas pessoas com sintomas profundos de ansiedade, de transtornos de ansiedade generalizada, questões realmente intensas e que
são desagradáveis e que atrapalham a pessoa em vários aspectos da vida dela, às vezes no desempenho dos relacionamentos, no desempenho profissional, no desempenho dela em papéis da vida dela que são muito importantes, como, por exemplo, a maternidade, o casamento, a carreira executiva. Porém, a gente não pode calar o corpo. É preciso entender aquele processo. É óbvio, tem, né, todos os sintomas, mas a gente precisa muito de parar para entender o que aquilo está trazendo para nós. Nada é em vão, nada é simplesmente pessoal, a vida está de sacanagem comigo, sabe? Não existe isso. Sempre que a gente tem um mal acontecendo com a gente, né? Um mal que eu quero dizer assim, uma doença, um sintoma, uma coisa assim, é o nosso corpo mostrando para nós assim, ó, Luciana, atenção, alguma coisa que está precisando de ser visto, alguma coisa que está precisando de ser olhado, e normalmente isso tem muito a ver com a nossa narrativa interna. E o que eu chamo de narrativa interna? É aquilo que a gente fala, existe a nossa vida externa, que é o que a gente fala da boca para fora, e existe a narrativa interna, que é o que a gente fala da boca para dentro. É aquela coisa de, muitas vezes na nossa vida, a pessoa pergunta, oi, Andréia, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Nada, né? Não tá nada bem, de repente, naquele dia. Mas isso quando se torna uma constante, quando o que a gente fala da boca para dentro é muito diferente do que a gente fala para a boca para fora, normalmente é o ponto de partida, é o princípio de muitas questões muitas questões que se tornam físicas, e é o nosso corpo dando sinais de que a gente precisa de alinhar isso e trazer congruência para a nossa vida. E o que é congruência? É quando eu penso, eu falo, e as minhas atitudes condizem com o que eu pensei e com o que eu falei. E é óbvio, eu não quero dizer com isso que, de repente, oi, Lu, tudo bem? Não, não tá não, tá? Hoje eu tô num dia de fúria, não é isso. É claro que a gente tem questões sociais que muitas vezes a gente precisa de atender. Porém, é muito importante e muito urgente que a gente olhe para as nossas questões, que a gente seja gentil com as nossas questões, que a gente perceba o que está acontecendo dentro da gente, o que está acontecendo nessa tal narrativa interna que eu estou falando, né? Então, esse trabalho de autoconhecimento, normalmente, pode ser feito com terapeuta, pode ser feito através de meditação, pode ser feito através de tantos processos, tantas ferramentas existem hoje em dia. Eu sei que aqui com a gente hoje tem outras terapeutas, né, outras pessoas que atuam nessa área. E como pode ser melhor? Né, em termos de depressão, para quem está nesse momento de depressão, de ansiedade e de pânico, eu acho que a pergunta que a pessoa mais deve se fazer, né, eu percebo que assim, aquela coisa que paira muito ali é como que pode ser melhor? Como que pode ser transformado, transmutado, destruído e descriado, né, nesse processo que está acontecendo na vida da pessoa. E é disso que eu quero falar com vocês aqui hoje. E só para terminar de amarrar esse pensamento que eu estou compartilhando com vocês hoje, o corpo, ele não adoece porque ele quer. Ele adoece para nos comunicar algo. E aprender a dar essa devida escuta é o primeiro passo para a cura tão desejada. Tem uma pessoa em especial que eu atendo e que ela tem um transtorno de ansiedade generalizada, assim, bem intenso. Né? As crises de pânico dela são bem intensas. E essa escuta, né, esse momento onde a gente para poder observar o corpo, tem sido muito transformador. Então, perceber e, se possível, apesar de tudo que eu vou falar aqui hoje ser ferramentas que a gente consegue nos empoderar, são ferramentas que vão trazer para nós alternativas, procure ajuda profissional. Se realmente for um quadro que está te incomodando muito, ou que está te privando de questões, procura ajuda profissional, procura um médico, um psicólogo, um terapeuta, alguém para te ajudar, porque não é frescura, não é fraqueza, não é, ai, nossa, só uma tristeza ou só um processo superficial, né? Se é uma coisa que você está percebendo que está bem
intenso, procura ajuda. E hoje em dia a gente tem muitos profissionais para vários estilos, né? Para todos os tipos de pessoas e de estilos, a gente tem um leque muito amplo de possibilidades. E se abra para a ajuda chegar, conversa com a vida e fale que você está pronto para a ajuda chegar, e eu tenho certeza absoluta que você tem condição, vai aparecer a condição para você receber e praticar aí essa ferramenta. Então, procure, tá? Se abra. Bora lá. Então, falando mesmo, né, na prática aí, vamos ver como é que a gente pode fazer, né, qual que é a chave aí para esse processo, para essa transformação, para essa mudança. Vamos começar pela depressão. Os quadros de depressão, normalmente, eles é uma tendência de alterar a percepção dos fatos. Falando assim, muito resumidamente, a pessoa que está passando por um processo de depressão, ela tem uma mudança nesse olhar, uma mudança de percepção, que ela tende a aumentar o que é descrito como ruim e tende a diminuir o que seria descrito como bom. Isso a respeito do mundo e muito sobre ela mesma. Então, eu achei essa imagem hoje, e eu achei ela muito significativa, porque passa muito por isso, né? Quando eu só estou cansada de tudo. Porque é uma coisa tanto do fora como do dentro. Né? A pessoa que está com quadro de depressão, ela vai projetar as coisas ruins que estão acontecendo, amplificar isso na vida, então, relacionados ao trabalho, ao relacionamento, aspectos físicos, né? E muito também a respeito dela mesma. Então, as características dela, os pontos fortes dela. É muito comum uma pessoa com quadro de depressão, você conversar com ela e falar, olha, vamos, numa dinâmica, por exemplo, né? Vamos listar aqui os pontos fracos e os seus pontos fortes. Quando você fala dos pontos fracos, a pessoa te dá uma lista imensa de coisas. Quando você chama para ela dos pontos fortes, ela fala que não tem. E aí é impossível, né? Uma coisa que eu sempre falo com todo mundo que eu atendo, é impossível uma pessoa não ter aspectos positivos para serem vistos. Isso é uma crença muito profunda, um desvalor, uma baixa de autoestima extremamente profunda e arraigada que está ali na pessoa, e que naquele momento está impedindo de ver. E esse impedimento de perceber o que ela tem de bom, né, digamos assim, perceber o que ela tem de bom e o que a vida tem de bom, desequilibra tudo. E muitas vezes isso está acompanhado de um excesso de passado, né, de um excesso do que passou e que ela está valorizando muito e que vai desconectando essa pessoa das possibilidades, das infinitas possibilidades que a vida de todos nós tem. Né? Isso é muito importante de ser pensado. Nenhum de nós está desamparado, nenhum de nós está num barco à deriva. O universo ele é amplo e abundante para todos nós. E a pessoa com esse quadro de depressão, ela deixa de ter essa percepção, tanto no consciente, mas principalmente no inconsciente. Principalmente naquilo que eu falei, da boca para dentro. Então, ela está num processo que ela não consegue modificar essa narrativa interna para realmente, a partir dali, ela começar a vislumbrar a possibilidade de enxergar o copo meio cheio. Né? E isso é muito importante na vida da gente. A gente ter a possibilidade de enxergar o copo meio cheio, né? Ou de repente, receber um apoio externo e acreditar naquela palavra, acreditar naquele apoio que a gente está recebendo, acolher aquilo com o coração, né? Entender com o intelecto, deixar descer para o coração. Então, isso é fundamental. E a pessoa que está nesse quadro de depressão, ela perde essa possibilidade. Alguns sintomas que eu acho importante de serem ditos, além dessa tristeza, né, que é uma coisa assim muito marcante da pessoa que está no quadro de depressão, uma tristeza muitas vezes sem
um motivo específico, né? Ela mesma não consegue listar exatamente o que está acontecendo, é aquele humor deprimido, né? Aquele desânimo persistente que impede, como eu falei, a pessoa de ver as possibilidades da vida, a perda de interesse em atividades que antes eram para ela super bacanas, então a pessoa perde essa conexão com o merecimento ao prazer. Então, que antes, por exemplo, eu amava ir ao cinema, ou ir com os amigos, e aquilo abastece, porque isso abastece a gente, né? A pessoa perde essa conexão, porque muitas vezes está atrelada a essa questão do merecimento ao prazer. Então, a partir do momento que eu não mereço ter prazer, eu me desconecto das atividades que me trazem alegria. E alegria, gente, anota aí, é o sentimento mais próspero que existe. É muito complicado, para não dizer impossível, a gente sentir e vivenciar prosperidade na vida da gente em qualquer área, se não tiver alegria. Aquela alegria genuína, sabe? Aquela alegria de criança, que às vezes uma caixa de sapato e uma bolinha, ela tá ali morrendo de se alegra o dia dela. É dessa alegria que eu tô falando, uma alegria simples, uma alegria despretensiosa, tá? Mudança de apetite, que vai culminar numa mudança, num desequilíbrio da questão do peso, então ganho ou perda excessiva de peso, insônia em quadros assim muito intensos, ou o sono em excesso, né? Então assim, você percebe, é tudo num desequilíbrio total. A perda de energia, né? O pensamento de morte ou suicida, que aí já são quadros né, dentro daquele contexto que eu falei de pedir ajuda, aí é muito importante. E uma questão que eu achei legal colocar aqui, que muitas vezes as pessoas não sabem, dores generalizadas, dor de cabeça, cólicas, problemas digestivos sem causa física clara. Então, sabe aquela coisa de dores pelo corpo, né? Na semana passada a nossa classe foi sobre a fibromialgia, e é um quadro que está ali muito coladinho com o processo de depressão, porque é quase que um círculo vicioso, porque a pessoa está ela está sentindo tanta dor que desenvolveu um quadro depressivo, aí você não sabe se a depressão causou, sabe? Aquela coisa de uma coisa que puxa a outra. Dores de cabeça constantes, e essa questão das questões digestivas, que não tem uma causa específica, é muito importante estar sendo avaliado se não é um quadro depressivo que está ali se desenvolvendo, tá bom? Falamos sobre a depressão, e aí vem a questão da ansiedade, que é como se fosse o outro lado da depressão. Né? Enquanto a pessoa deprimida, ela está para baixo, ela está down, ela está em queda, digamos assim, a pessoa ansiosa, ela acelerou, ela está acima da média. Numa analogia também bem resumida, bem rapidinha para a gente analisar, o deprimido está lá no passado, o ansioso está lá no futuro. Nenhum dos dois está vivendo a dádiva da vida, que é o presente. Não é à toa que o presente chama presente, porque é onde nós precisamos estar para estar conectado com qualidade de vida, com bem-estar, com autoestima, com realização, com sucesso. Então, a pessoa ansiosa, ela vai desenvolver, né, esses quadros. E aí, é uma coisa que eu gosto muito de dizer sempre. A ansiedade, ela é uma sensação, ela é um processo que é muito favorável para nós. Ela faz parte do nosso sistema de defesa. Num momento, por exemplo, que, né, ao desenvolvimento, na evolução da nossa espécie, sentir ansiedade era o que garantiu que o ser humano chegasse aonde ele chegou. Então, perceber o perigo, perceber que, de repente, ia ter um momento onde ele ia ter que ou entrar na briga ou fugir da briga, isso tudo é muito favorável para nós. Porém, o descontrole desse processo é que é problemático. Porque, é claro, por exemplo, eu estou aqui falando para vocês, estou falando para 41 pessoas que eu considero muito importantes.
Claro que um pouquinho antes de começar, ou mesmo agora, enquanto, né, se eu paro para racionalizar isso, me dá um pouquinho de ansiedade. Me dá uma boquinha seca, que eu já estou aqui com a minha garrafinha, né? Me dá um nervosinho, aquela coisa de repente, eu começo a minha apresentação falando muito rápido, e aí, à medida que eu vou, né, me sentindo mais à vontade com o contexto, eu vou desacelerando. Eu estou um pouco mais tensa. O problema, como eu falei para vocês, é quando isso excede o normal, né? Excede o tolerável, excede o sustentável, para começar a me impedir. Por exemplo, se eu chegasse num ponto, num quadro de ansiedade antes da nossa classe começar, e eu ligasse para a Andréia e falasse, Andréia, não vou conseguir, não vai rolar. Ou inventasse processos para eu não estar vivendo aquela situação que me deixa um pouco ansiosa. André, tive um problema aqui de família, não vou conseguir dar aula hoje. André, sabe? E então isso a gente vai se sabotando, a gente vai criando situações aonde essa ansiedade sai do limite e começa a impedir as nossas realizações. Começa a impedir o nosso acesso àquilo que a gente está buscando. Começa a impedir que eu consiga superar, porque a nossa maturidade, o nosso bem-estar e a nossa autoestima, a nossa autoaprovação, ela vem sendo construída desde a nossa infância através desses momentos de crise, né? Aqueles momentos desafiadores, aonde eu supero. Ali eu vou construindo a minha autoestima, ali eu vou construindo o meu equilíbrio. Pô, eu consigo, já fiz outras vezes. E foi sucesso, as pessoas me parabenizaram, as pessoas me deram ok. Então, assim, dá para fazer. Seja uma prova, seja uma reunião no trabalho, uma conversa difícil, né? Às vezes uma solução de um problema. E a partir do momento que eu entendo essa possibilidade, eu vou administrando e eu vou criando ali o meu ambiente de segurança, aonde eu aceito a tal vulnerabilidade que eu falei para vocês lá no começo, com um pouco mais de equilíbrio emocional, aonde eu sei que eu não posso controlar tudo, eu sei que eu não posso controlar a opinião do outro a meu respeito, e eu consigo administrar isso de forma que seja favorável para mim, de forma que aquilo ali construa a minha fortaleza interna, e eu consigo enfrentar as questões de peito aberto, eu consigo me equilibrar para poder vivenciar tudo aquilo. E aí, quando isso não acontece e a coisa excede um nível máximo, vem a síndrome do pânico, que é é como se fosse um degrau a mais, assim, na questão da ansiedade. É aquela ansiedade muito, muito, muito descontrolada, aonde realmente paralisa a pessoa. E, normalmente, quando chega nesse quadro, a questão está tão física, os sintomas estão tão físicos, que realmente a pessoa não consegue mais, muitas vezes, lidar com aquilo só através da palavra. A sensação de morte iminente nos quadros de pânico, ela é muito real. Então, não como eu, né, exemplifiquei para vocês, às vezes, antes da gente entrar, igual hoje eu ia falar para você, eu ia, né, tá aqui na frente de vocês, me dá aquela ansiedadezinha. E aí eu vou administrando, vou ganhando confiança, vou conduzindo, e chega numa hora que eu já estou à vontade. No caso da síndrome do pânico, começa com aquela pequena ansiedade e aquilo ali vai projetando rapidamente, através desses sintomas físicos, de forma que não tem alternativa que não seja recuar. Porque a pessoa tem certeza que alguma coisa muito errada, muito ruim está acontecendo, dentro daquele diálogo interno que eu falei para vocês. Lá dentro da pessoa, e aí é muito interessante como que, quando a gente faz esse acompanhamento com as pessoas que têm esse transtorno de ansiedade generalizado, é muito interessante como a gente vai vendo crescer a consciência, a expansão da consciência, onde a pessoa começa a perceber esse diálogo interno acontecendo. Normalmente, quando a pessoa chega para começar o tratamento, ela está totalmente desconectada do que está acontecendo no mundo interno dela, nos momentos de crise de ansiedade ou de crise de pânico.
E aí, à medida que ela vai se percebendo, à medida que ela consegue se conectar com o momento presente, na hora da crise, é que aí começa a ser a virada. É aí que ela consegue, mesmo sentindo aquele aperto no peito que até então dava para ela aquela sensação de morte iminente e o medo de morrer, ela começa a ter a possibilidade de administrar essa questão. Ela começa a ter a possibilidade de colocar os pés no chão e começar ali a conduzir por um processo. E aí, eu achei essa imagem, já está um tempo que eu estou com essa imagem assim no meu arquivo, e que eu acho ela muito legal. Eu acho que quem estiver assistindo aqui, puder printar a tela, puder salvar, é muito útil para você se preparar para a crise. Porque começar a ter essa consciência do momento da crise e começar a se conectar com o corpo e com o seu pensamento, com as suas emoções, ali naquele momento, parar para respirar, consciente disso daqui que eu estou falando, primeiro, a respiração é um calmante natural. E daqui a pouco eu vou passar para vocês um exercício de respiração aqui, voltado aí para a questão da ansiedade. Então, ela é um calmante natural, por quê? Porque ela traz a gente para o momento presente, ela conecta a gente com o aqui e com o agora. Já passei por isso antes, vou ficar bem. É aquilo que eu falei agora há pouco. É onde a gente vai começar a construir uma autoestima que consolida e dá segurança. Quando a gente vai levar a criança pequenininha para a escola pela primeira vez, essa frase é muito normal dos pais falarem, né? Filho, a mamãe já foi, o seu irmãozinho já foi, vai ficar tudo bem. Então, é onde você vai mostrando evidências de que vai ser possível passar por aquilo numa boa. Essa autoconsciência de quando a gente está numa crise de ansiedade, associar com os momentos de vitória e de superação que a gente teve, ancora muito, muito na paz. Outra questão, que quando a gente se conecta com o corpo, também cria a possibilidade de entender que essas questões físicas, elas são sintomas da ansiedade e vai passar. Não estou morrendo, não estou infartando, não estou sem ar. Estou consciente da minha respiração, estou percebendo a minha respiração acontecer. Estou com a minha garrafinha de água, vou molhando a boca aos pouquinhos e vou administrando essa questão. E vai passar. E, por fim, a ansiedade não me controla. Sou eu que estou no comando. Estar no comando só é possível estando no momento presente. Onde a gente fala com a mente assim, silencia um pouquinho. Eu não sei se todo mundo aqui teve a oportunidade de assistir esse desenho novo da Disney, que foi lançado há pouco tempo, Luca. Quem tem filho pequeno deve ter assistido. Ele é muito lindo. E tem um momento do desenho que um personagem fala para o outro, né? São dois peixinhos, não é peixe, né? Eles são monstros marinhos que se tornam humanos. E aí, na hora que um deles fica ansioso, o outro ensina para ele e fala, silêncio, Bruno. E ele fala, que isso? Ele fala, Bruno o Bruno mora dentro da sua cabeça, e é ele que fica mandando esses pensamentos de medo, de que vai dar errado, de que não é para fazer, de que não sei, né, de que aquilo ali é um risco. Na hora que você sentir esse medo, silêncio, Bruno. E aí eu achei aquilo uma sacada incrível. Eu falei, gente, olha, as crianças todas assistindo, e é uma super ferramenta. Bateu um medo, bateu uma ansiedade, silêncio, Bruno. Porque a mente mente. A nossa mente mente muito para nós. Então, tem determinados momentos que a gente tem que ter essa lucidez de falar, mente, espera aí, só um pouquinho, querida. Agora, silêncio, porque para começar a virar essa chave. E aí, a gente chega nos nossos queridos, né, na nossa super ferramenta, porque para mim é realmente uma super ferramenta, que são os óleos essenciais. Né? Tudo isso que eu falei, é claro que, como eu falei resumido, mas ainda assim eu já gastei um tempão, olha. Mas eu falei de uma forma bem resumida,
E, assim, é claro que num quadro de depressão, num quadro de ansiedade, é necessário a gente fazer muitos trabalhos mentais para trazer essa possibilidade de consciência. E aí, o óleo essencial, ele entra com muita potência, justamente porque ele vai ajudar a criar essa janela de lucidez no momento da crise. Seja essa crise de ansiedade ou seja essa crise de ansiedade, de depressão. Seja a pessoa que está muito devagar, está muito triste, está com excesso de passado e precisa de dar um up, ou seja a pessoa que está muito acelerada e precisa de dar, está muito lá na frente e fala, calma, você nem sabe se esse problema vai acontecer, a gente nem sabe se isso tudo vai se desenrolar mesmo num problema. E os olhos, eles trazem para nós essa janela de lucidez para dar uma aterrada, para voltar a estar aqui, através da respiração. Então, aqui a gente vai falar muito do uso aromático dos óleos essenciais, que é o padrão ouro, e que, para questões emocionais, vai ser sempre o mais indicado. Então, eu faço uma respiração consciente, eu pego o meu óleo essencial, eu abro o vidrinho e inalo, ou na mão, ou no difusor. Em 20 segundos, as moléculas do óleo essencial já estão atuando no nosso sistema límbico, que é o sistema responsável pelas emoções. Aí você associa esse momento, né, essa calma que o óleo vai te ajudar a dar. E pega, né, todas essas outras dicas que a gente vai trabalhando, aonde são sintomas da ansiedade, vai passar, eu já superei isso antes, eu sou capaz, vai dar certo. E aí tem óleos que a gente vai falar daqui a pouquinho, óleos para poder trazer mais alegria, óleos para poder trazer mais leveza, e tudo isso associado vai te dando aquele fôlego para você realmente desafogar, porque eu falo que são duas questões que a sensação que a gente tem é que a gente está afogando mesmo. E é isso. Bora praticar uma respiração? Rapidinho? Um minutinho, é uma respiração, uma técnica de respiração que eu gosto muito de trabalhar. Da outra aula que a gente estava aqui, eu ensinei uma respiração que colocava a língua no céu da boca, na parte molinha. Hoje eu quero ensinar uma outra. Quem não estava na outra, se quiser, me manda uma mensagem que eu passo as orientações para esse primeiro exercício de respiração que eu dei na outra classe. Hoje eu quero ensinar uma outra e eu vou parar de compartilhar rapidinho, só para eu ver a carinha de todo mundo. Quem tiver o óleo essencial e já quiser, gotinha na mão, do jeito que a gente ama. Lá, clássico. Uma mãozinha na outra. Eu tô vendo um monte de gente aí inalando seu óleo. E aí, como que a gente vai fazer? Essa respiração chama respiração alternada. Quem pratica yoga já deve ter praticado em algum momento. É uma técnica muito popular, né, digamos assim, para quem faz a prática da yoga. E como que ela funciona? Através a gente vai tampar uma narina e respirar pela outra. Então, inala por uma narina e exala pela outra. Inala por uma narina e solta pelo outro lado. Então, vamos lá. Sim. Sempre começa pelo lado esquerdo. Uma técnica para tirar a ansiedade de respiração junto com o óleo. Foi? Então, vamos lá. A gente vai sempre começar pelo lado esquerdo. Então, sempre deixa a narina esquerda livre, tampa a direita. E aqui é muito perfeito, porque se você pingou o seu olhinho na sua mão, já vai te ajudar. Então, tampa a esquerda. Vai respirar pela direita. Então, vamos. Inalou, solta a direita, tampa a esquerda e solta o ar pela direita. Soltou o ar pela direita. Respira de novo pela direita. Tampa a direita, solta a esquerda e solta o ar pela esquerda. Vai fazer esse ciclo 3 vezes, porque são 6 respirações. Todo mundo olha para mim aqui agora. Quando o ar entrar, a nossa intenção, ela está muito associada com a nossa imaginação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai imaginar o ar entrando, circulando aqui em cima e saindo.
circulando aqui em cima e saindo. Se você tiver uma afirmação que você gosta, se você tiver algo que te favorece, utilize essa afirmação. Se não tiver, fica a dica aqui, né, que eu acabei de colocar. Isso que eu estou sentindo é um sintoma da ansiedade e vai passar, porque eu já superei isso antes. Então, você vai imaginar o ar entrando, isso é um sintoma da ansiedade, vai passar porque eu já superei isso antes, e solta. Isso é um sintoma da ansiedade, vai passar porque eu já superei isso antes, e solta. Luciana, mas é muita coisa para eu lembrar na hora, minha filha, você não está entendendo, na hora da ansiedade, ela está supitando, você acha que eu vou lembrar disso? Da primeira vez, provavelmente não. Mas nós somos seres treináveis, tudo a gente aprende. E aí, quando eu estou te falando de uma ferramenta que eu aposto com você, que pode ser um super aliado nos momentos de ansiedade, treina antes, pode fazer esse exercício quantas vezes você quiser ao longo do dia, pode usar para os momentos de crise de ansiedade, eu vou falar dos olhos já, mas para o momento de crise a gente vai buscar olhos aterradores, para os momentos, né, outros momentos do dia a gente pode usar óleos cítricos para dar mais alegria, pode usar um peppermint para poder dar aquela revigorada, sempre com a respiração alternada. Com o treino, você vai ver que ela não demora 1 minuto para ser realizado. E é tão simples quanto é poderoso, minha gente. Então, depois, se vocês quiserem, eu vou deixar também no nosso grupo a prática. Mas, e se também tiver alguém com alguma dúvida, daqui a pouco a gente abre. Rapidamente, então, os óleos essenciais, né? Todo mundo que está aqui, a maioria já sabe, mas são compostos aromáticos que trazem para a gente os benefícios das plantas, trazem para a gente todo esse potencial curativo da natureza. É um super presente da natureza para nós. São seguros, eficientes e eficazes, isso tudo ancorado por centenas de estudos científicos. No Brasil, a gente está engatinhando, mas nos Estados Unidos eles já estão fazendo uso em ambiente hospitalar para doenças de alta complexidade. Então, é uma ferramenta muito segura, bora usar bastante. 3 formas de uso: aromático, tópico, quando a gente aplica direto na pele, e interno, quando a gente faz a ingestão. Mas, como eu falei, hoje eu quero focar mais no uso aromático. Quem me conhece sabe que eu amo ingestão de óleos essenciais, acho uma ferramenta super incrível, mas hoje vamos focar gota na mão e inala. Por que doTERRA? Eu acho que é muito importante ser dito. São os óleos essenciais mais puros que existem. É uma empresa que foi fundada por médicos e tem muita base científica. Eu acho que, assim, medicina baseada em evidência é tudo. Então, se eu tenho um estudo que ancora, que ampara, que me diz que aquilo é bom, né, eu preciso de seguir naquele caminho. São os únicos que podem ser ingeridos justamente por esse padrão de qualidade altíssimo através do selo CPTG. Quando eu falo que podem ser ingeridos, eles podem ser ingeridos, inclusive, com autorização do FDA nos Estados Unidos e da Anvisa aqui no Brasil, então é muito seguro. E é uma corrente do bem que está presente em mais de 100 países. É uma empresa que é próspera de uma ponta até na outra, desde do carinha que pega a matéria-prima, que pega a casca da árvore, até a nossa proposta de empreender com a doTERRA. Todo mundo ganha, todo mundo é favorecido. A doTERRA tem uma base social muito linda, trabalhos sociais no mundo inteiro, Healing Hands, e o Co-Impacto, programas de proteção de mulheres, nossa, um monte de coisa. A doTERRA realmente é muito diferenciada, é uma companhia que merece ser escolhida. E aqui nós chegamos, então, na indicação dos óleos, né, para a gente poder trabalhar. O primeiro deles, com certeza absoluta, para as questões emocionais, tanto para o quadro de depressão como para quadros de ansiedade, um óleo que você não pode deixar de ter é o frankincense. Ele é o rei dos óleos essenciais. Na minha opinião, é o óleo do subconsciente, é o óleo da cura do subconsciente, da cura do interno, da cura do profundo. É um óleo extremamente espiritual. É um óleo que abre o nosso chakra coronário, abre o nosso canal de luz para a gente se conectar com a fé que te abastecer, com a fé que te abastece. Então, aqui eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Então, seja a sua conexão com o que for,
no invisível, ele vai expandir essa conexão, ele vai aumentar essa possibilidade e ele vai promover cura do que você nem sabe que está precisando ser curado. Né? A gente sabe que hoje, dentro de nós, né, nós dentro do universo, na verdade, existe muito mais coisa que a gente nem sabe que não sabe do que as coisas que a gente acha que sabe. Então, o Olíbano ele vai trabalhar muito nesse sentido, muito aquela cura interna, aquela cura profunda, e vai trazer essa possibilidade de renovar. Né? Além de ser um super regenerador celular, um óleo que promove muitos processos internos, então é um óleo que não pode faltar. Depois do Olíbano, o meu queridinho, eu tenho certeza que se abrir aqui o microfone, todo mundo que está aqui deve ter um caso para contar do Balance, né, gente? É um óleo assim extremamente acessível, um óleo incrível. A exemplo do Olíbano, também é um óleo amadeirado, então são óleos, sempre que você usar óleo amadeirado, é um óleo que vai te aterrar, é um óleo que traz as suas emoções para a terra, para o momento presente, para o que está acontecendo, um óleo que silencia um pouco a mente e cria essa janela de lucidez para que você realmente possa administrar. E o Balance é o óleo do equilíbrio. Hoje em dia fala-se muito em termos de medicação dos moduladores de humor. Né? Então, não é remédio, não é, eu estou só traçando um paralelo, porque ele vai atuar de uma forma muito parecida com esses moduladores. Na pessoa que está deprimida, ele vai ajudar a elevar o grau de energia. E na pessoa que está muito ansiosa, muito acelerada, ele vai ajudar a trazer aqui, né, nem a euforia e nem a depressão, o caminho do meio. É assim que o Balance funciona. É um óleo incrivelmente bacana, como eu falei, extremamente acessível. Então, assim, vale a pena. É um outro óleo que não dá para não ter, né, para a gente cuidar das nossas emoções. Adaptive também, assim, se tornou um grande queridinho na minha vida, é o que eu mostrei para vocês aqui, ó, antes de começar. Tenho ele nessa apresentação, tenho ele roll-on. Rezo todos os dias para a Anvisa e para a Doterra trazer. Nos Estados Unidos tem cápsula de Adaptive, tem uma linha super completa, né? Então, todo dia eu rezo para poder, cada dia mais, chegar coisa de Adaptive aqui para a gente, porque eu tenho muitas pessoas, tem pelo menos 3 pessoas que estão em tratamento comigo de ansiedade, usando Adaptive com excelentes resultados. Excelentes resultados. Então, usem e abusem dessa ferramenta. Além do aroma dele ser delicioso, ele tem até uma parte floral, assim, um pouco mais puxada do que o Balance, do que o Olíbano, e é um blend que traz a copaíba, né? Então, que é um outro queridinho da gente também, que eu acho incrível, e vai atuar muito bem. Eu gosto muito do Adaptive para o momento mesmo da ansiedade. Então, de repente, você faz uso do Olíbano e do Balance protocolado todos os dias, por exemplo, 2 vezes ao dia, de forma inalatória, com aquela respiração que eu ensinei para vocês agora. E tenha o Adaptive para aquele momento que a crise chegar, você lidar com aquilo de uma forma boa. E, gente, eu, na minha vida, muitas oportunidades eu já tive de estar muito acelerada e me beneficiar muito dos efeitos do Adaptive. Serenity também é um outro blend que eu amo de paixão, também um perfume incrível, um cheirinho, é o cheirinho do meu quarto, é aquele cheirinho de aconchego. Qualidade do sono é muito importante para os 2 quadros, né? Então, ter um sono reparador, ter um sono que realmente repõe as energias e que descansa é muito importante, e é isso que o Serenity vai proporcionar. É claro que quem de repente tem a lavanda já vai ter um super auxílio nesse aspecto do sono reparador, além de serem, né, ansiolíticos naturais, enfim, mas se você puder, tenha também uma experiência com o Serenity. Tá? Eu estou falando um pouquinho mais rápido, que eu queria muito que sobrasse tempo para a gente se falar. Alguns dos óleos que eu falei para vocês estão aqui nos nossos kits. A melhor forma de você começar, a melhor forma de você criar esse hábito tão próximo é realmente você ter um kit na sua casa para você criar uma rotina, para você criar um lifestyle com os óleos essenciais.
porque isso tudo que a gente falou aqui diz respeito a questões que a gente quer curar. Mas, além de melhorar essas questões, a gente pode expandir muitas áreas da nossa vida. Então, criar realmente um lifestyle, uma rotina de utilização dos óleos essenciais vai promover muita melhora nos processos inflamatórios do corpo, detoxicar o corpo. Então, quem toma medicação, quem vem tomando uma medicação mais intensa, e é óbvio, é super necessário, a gente não está aqui para falar que de jeito nenhum para parar de tomar a medicação que o médico recomendou, mas olha que delícia se você puder utilizar a medicação que o seu médico recomendou, sabendo que o que poderia intoxicar o seu corpo está sendo eliminado com a ajuda dos óleos essenciais. Olha que alívio, olha que sensação gostosa de saber que você está fazendo um tratamento, né, com uma medicação que, de repente, para o momento é necessária, mas que o que não está sendo utilizado e o que poderia ficar ali intoxicando está sendo eliminado através de um lemon, através, né, utilizar os óleos cítricos, que eu não coloquei como indicação ali principal, mas os óleos cítricos para esses 2 quadros são os óleos da alegria, são os óleos que vão expandir os nossos olhares para as infinitas possibilidades, abrir para a gente esse caminho para essa alegria boba e genuína, como eu falei, né? Alegria infantil, de criança, de uma criança que está vivendo feliz. Então, o Kit Living Brasil é a porta de entrada. Eu gosto muito do essencial para o lar, porque ele já vem com difusor, e o custo-benefício dele, em termos de ter 12 óleos, com 12 frascos com 15 ml, é imbatível. Mas, se de repente o momento eu tiver, né, não for o caso, a pessoa quiser de repente começar com kit menor, para conhecer mais, para criar mais empoderamento, o Kit Living Brasil é super indicado. Tem muitos dos óleos que eu falei no começo, e se não tiver, conversa direitinho com a pessoa que te convidou para estar aqui, porque dá para fazer outras associações, outras combinações, e você ser tão bem atendido, tão feliz quanto com os óleos que vem no kit. Tá certo? Além disso, eu sempre gosto de falar que quem, né, começa com esse estilo de vida tem muito apoio, a gente tem muito material no Telegram, tem um grupo do WhatsApp, tem todo esse amparo, sabe? Todo esse suporte para realmente te dar segurança de começar esse estilo novo, né? Para trazer esse hábito novo para sua vida. Então, de novo, conversa com quem te convidou para estar aqui hoje, para entender isso, porque, gente, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. Eu tenho resultados, assim, incríveis, realmente, com muitas pessoas que eu atendo, que eu trabalho com os óleos essenciais, que vinham de quadros de ansiedade muito acirrados, quadros de depressão bem projetados e que estão hoje com muito sucesso. Então, eu falo com vocês com muita tranquilidade, invista nessa ferramenta, porque ela pode ser transformadora na sua vida. Tá certo? Falei pra caramba, né? Eu queria abrir para pergunta agora. Será que tem alguém querendo perguntar?